Os raios de sol, atravessando as enormes janelas panorâmicas, desenhavam reflexos dançantes nas taças de cristal. Uma música suave, de vez em quando interrompida pelas risadas dos convidados, preenchia o espaçoso salão do restaurante, decorado especialmente para a celebração do aniversário de Júlia, uma empresária de sucesso. Hoje, Júlia estava deslumbrante como nunca antes. Seu vestido de seda delicada na cor champanhe realçava sua figura elegante, enquanto os brincos de diamantes brilhavam e encantavam os olhos de quem a via. Era um dia especial. Júlia completava 30 anos, e a festa estava sendo um sucesso. Os convidados, vestidos conforme as últimas tendências da moda, conversavam descontraidamente enquanto desfrutavam de sofisticados aperitivos e champanhe caro. Júlia, como uma borboleta cheia de energia, circulava pelo salão, dando atenção a todos. Sua sogra, Dona Sônia, a ajudava em tudo, especialmente nas questões organizacionais relacionadas à cozinha. "Você está simplesmente deslumbrante hoje", exclamou Vanessa, uma amiga de infância, ao abraçá-la calorosamente. "Como consegue estar sempre tão radiante?" Júlia riu, e devolvendo o abraço, respondeu: "O segredo é simples." Ela piscou com malícia. "Quando você é amada, tudo fica mais fácil." Nesse momento, ela olhou para Ricardo, seu marido, que se aproximava com um sorriso acolhedor nos lábios. "E aí, como estão, minhas lindas?" perguntou ele, beijando a esposa na bochecha e piscando para a amiga. "Ah, como sempre", respondeu Vanessa, sorrindo, encantadas com o seu talento de fazer a Júlia tão feliz. "Vocês só precisam de filhos para completar a felicidade. E quem sabe muitos." Ricardo passou o braço ao redor da cintura de Júlia, puxando-a para perto. "Ela já é meu maior tesouro", disse ele, com ternura. "Hoje é um dia especial para ela. Quanto aos filhos, não precisamos ter pressa. Aliás, estamos planejando fazer um check-up em um dos melhores centros médicos." Nesse instante, o som melodioso de taças de cristal ecoou pelo salão, e os garçons anunciaram o início do momento mais esperado da noite, a entrada do bolo. Todos os olhares se voltaram para a porta, de onde surgiu uma enorme e impecável sobremesa branca, decorada com velas finas que cintilavam com uma luz quente. Júlia observava, com o coração acelerado, aquele verdadeiro milagre da confeitaria, sentindo um misto de emoção e expectativa. Ela fechou os olhos, fez um pedido silencioso e apagou as velas sob aplausos calorosos e felicitações. O doce ritual chegou ao fim, e parecia que a festa havia atingido seu auge. Os convidados começaram a se espalhar pelo salão. Alguns continuavam dançando ao som da música ao vivo, enquanto outros se acomodavam confortavelmente nas poltronas da área de descanso. "Bom, acho que é hora dos presentes", disse Ricardo, segurando a mão de Júlia e levando-a para o centro do salão, onde já estava montada uma pequena mesa. "Preparei uma surpresa especial para o seu aniversário. Sei que você não gosta de discursos longos, então vamos direto ao ponto." Ele fez um sinal para o garçom, que trouxe um envelope de papel amarrado com uma fita dourada. Júlia, curiosa, observava a cena, sentindo o coração disparar com a expectativa de algo único. Ricardo, com um sorriso enigmático, abriu o envelope e retirou um pedaço de papel dobrado ao meio. "O que é isso, querido?" perguntou Júlia, intrigada. "Isso é", começou Ricardo, desdobrando o papel, "um certificado para um salto individual de paraquedas." O salão do restaurante ficou em silêncio por alguns segundos, quebrado apenas por algumas exclamações surpresas de alguns convidados. Júlia, ainda em choque, olhava ora para o marido, ora para o fatídico certificado, sem entender o que estava acontecendo. "Salto de paraquedas", repetiu ela, incrédula. Ricardo concordou, e seus olhos brilhavam com entusiasmo incontido. "Sim, pensei que seria a experiência perfeita para você. Adrenalina, liberdade, voar. É como um conto de fadas." Júlia desviou o olhar para Vanessa, que naquele momento aplaudia animadamente. Os olhos da amiga brilhavam de entusiasmo. "Ricardo, que incrível!" exclamou Vanessa. "Que presente espetacular! Júlia, você simplesmente precisa experimentar isso. É tão incrível, tão diferente." Júlia olhava para eles, sentindo-se como uma personagem de uma cena absurda. Ricardo sabia muito bem que ela tinha medo de altura. E Júlia já havia dito várias vezes que até mesmo a roda gigante a deixava desconfortável.
E agora? Um salto de paraquedas? Era simplesmente inconcebível. Ricardo, você sabe do meu medo, disse Júlia, tentando manter a calma. Eu mal consigo voar de avião, e agora você quer que eu salte? Ricardo parecia ignorar completamente o desconforto da esposa. Pelo contrário, ele a abraçou pelos ombros e continuou sorrindo. Eu sei, Júlia, disse ele. Mas foi exatamente por isso que escolhi esse presente. Vai ser um desafio, e amanhã de manhã você poderá superar o maior medo da sua vida. Os convidados, prendendo a respiração, observavam a cena sem saber como reagir. Alguns olhavam para a aniversariante com empatia, enquanto outros encaravam Ricardo com evidente curiosidade. Vanessa, que era a única que conhecia o medo de altura de Júlia desde a infância, aproximou-se dela e segurou sua mão. Não se preocupe, disse Vanessa, tentando tranquilizá-la. Hoje em dia, esses saltos são totalmente seguros. Tem instrutores experientes, equipamentos confiáveis. Tudo vai ficar bem. Júlia olhou para a amiga com gratidão, mas logo voltou seu olhar para Ricardo, que parecia decidido a não desistir. Júlia, eu acredito em você. Continuou Ricardo. Sei que você vai conseguir. Vai ser uma experiência incrível. Algo que você nunca vai esquecer. Pense nisso como uma aventura. Vanessa, percebendo a tensão no ar, resolveu se intrometer na conversa. Júlia, Ricardo tem razão. É uma oportunidade maravilhosa de superar a si mesma. Além disso, é tão romântico. Imagine você voando no céu, enquanto seu amor te observa lá de baixo e se orgulha de você nas redes sociais. Júlia lançou um olhar tímido para todos os presentes e percebeu que todos pareciam esperar uma resposta dela naquele momento. Era como se até a atmosfera no restaurante tivesse mudado, o que fez com que ela se sentisse ainda mais desconfortável. Finalmente, respirando fundo e reunindo coragem, ela disse: "Tudo bem, eu vou pular. Obrigada pelo presente, querido." Uma salva de aplausos calorosos ecoou pelo salão, enquanto os convidados comemoravam o desfecho inesperado. Ainda assim, todos sabiam muito bem que Júlia tinha um passado cheio de reviravoltas. Anos atrás, ela havia se tornado herdeira de um império empresarial, depois que seu pai, Gregório, faleceu após uma longa luta contra uma doença grave. Júlia mal se lembrava da mãe, que havia morrido em um acidente de carro quando ela tinha apenas 3 anos. Durante esse tempo, várias mulheres passaram pela vida de Gregório, mas nenhuma delas chegou a assumir o papel de mãe para Júlia. O restante da noite de comemoração pareceu apressado e confuso. Talvez por conta da música ao vivo ou talvez porque a própria aniversariante já estava exausta, o que todos os presentes notaram. No caminho de volta para casa, no táxi, Júlia ficou em silêncio a maior parte do tempo, olhando pela janela. Mais um ano que passou, como o tempo voa, pensou. Depois de tomar um banho, ela se deitou na cama, tentando ignorar o marido, que cantarolava de forma descontraída ao seu lado. Muito bem, Ricardo. Você realmente caprichou no presente desta vez, hein? Murmurou para si mesma. Apesar disso, as palavras de Vanessa continuavam ecoando na sua cabeça. Talvez ela estivesse certa. Não havia motivo para se preocupar com algo tão pequeno. Talvez encarar o desafio fosse realmente uma boa ideia. Meu pai também gostava de aventuras, refletiu. Ele fazia mergulho, andava de bicicleta. Talvez seja minha vez de testar meus próprios limites. Depois de refletir durante a noite sobre o presente de Ricardo, Júlia decidiu encarar o desafio. Na manhã seguinte, enquanto estavam a caminho do aeroclube, ela recebeu uma ligação rápida de Vanessa desejando boa sorte. A estrada sinuosa passava por paisagens deslumbrantes, repletas de pinheiros altos e bosques de bétulas, mas Júlia mal notava, perdida em seus pensamentos. "E aí, como está o humor?" perguntou Ricardo, lançando-lhe um olhar curioso enquanto dirigia. "Um pouco nervosa", admitiu Júlia, tentando soar confiante. "Mas, ao mesmo tempo, acho que vai ser interessante. Eu sei que você vai arrasar." Ricardo apertou gentilmente a mão dela. "Estarei esperando por você aqui embaixo. E lembre-se, sorria quando estiver voando contra o vento." Poucos minutos depois, chegaram ao aeroclube. O local era simples, um pequeno prédio administrativo, um hangar e uma pista de decolagem. Apesar da aparência modesta, transmitia uma sensação de segurança.
O vento leve mexia nos cabelos de Júlia enquanto Ricardo se despedia com um beijo na testa e a entregava à equipe do centro. Ela sentia-se um pouco desconfortável, mas sabia que não poderia voltar atrás agora. O instrutor, um jovem de olhar confiante que se apresentou como Igor, aproximou-se com um sorriso amigável. Ele começou a explicar os detalhes do salto, respondendo pacientemente às perguntas de Júlia. O paraquedas será aberto automaticamente, explicou Igor, apontando para a mochila firmemente presa às costas dela. Mas, se algo der errado, temos um reserva. Aqui, veja. Ele mostrou uma pequena alça. Isso aqui é o dispositivo manual. O mais importante é não entrar em pânico, respirar fundo e aproveitar. Será que vou mesmo aproveitar? Pensou Júlia, enquanto processava as informações. Mas, em voz alta, disse apenas: certo, vou tentar. Não se preocupe, Igor sorriu, tentando tranquilizá-la. Tudo vai dar certo. Nossos paraquedas são extremamente confiáveis, e eu estarei em contato com você o tempo todo. O principal é manter a calma e seguir as instruções. O coração de Júlia estava acelerado, e ela olhou para Ricardo, que acenava para ela lá embaixo com um sorriso encorajador. Júlia retribuiu o sorriso, sentindo a força do apoio dele. Em seguida, subiram a bordo do avião. Júlia sentou-se em um dos assentos ao lado de Igor, o instrutor. O motor do avião rugiu, fazendo o som vibrar em seus ouvidos, enquanto suas mãos apertavam o assento nervosamente. Finalmente, a aeronave se desprendeu suavemente do chão e começou a subir. Lá embaixo, um vasto tapete esmeralda de florestas e tons de azul do céu se estendia em todas as direções. É lindo, não é? Perguntou Igor, tentando acalmá-la. Incrível! Sussurrou Júlia. Nunca vi nada assim. Em breve, você verá isso de outra perspectiva, brincou Igor, sorrindo. De um ponto de vista completamente diferente. O avião continuava subindo, e o ar ficava cada vez mais rarefeito. Júlia começou a sentir uma leve tontura e olhou para Igor com certa apreensão. Estamos quase prontos para o salto, disse o instrutor. Está preparada? Júlia concordou, embora o nervosismo estivesse evidente em seu rosto. Quando a porta do avião foi aberta, um vento gelado bateu contra o rosto de Júlia. Ela olhou para baixo e sentiu a respiração travar. A terra parecia tão distante, tão pequena. Vamos lá. Este é o seu dia, e você vai se lembrar dele para sempre, disse Igor com um sorriso encorajador. Por alguns segundos, Júlia ficou paralisada, como se o medo tivesse tomado conta de todo o seu corpo. Mas, reunindo toda a coragem que tinha, ela deu um passo à frente, chegando à beira da porta. No instante seguinte, Júlia sentiu o chão firme desaparecer sob seus pés. Ela estava caindo. O vento assobiava em seus ouvidos, enquanto o frio cortante envolvia seu corpo. A princípio, o pânico tomou conta dela. Mas logo depois, uma sensação de liberdade e êxtase começou a dominá-la. Júlia se lembrou das instruções de Igor e tentou respirar de maneira uniforme, embora a adrenalina estivesse no auge. Ela olhou para cima, na direção do avião, mas ele já parecia distante, como um pequeno ponto no céu. Parecia que uma eternidade havia se passado antes que Júlia percebesse que o paraquedas automático não havia funcionado. O pânico tomou conta dela, inundando seus pensamentos. O reserva. Ela pensou desesperadamente. Tentando se lembrar das instruções, Júlia esticou a mão com toda a força em direção à alça que o instrutor havia mostrado e a puxou. Por um instante, ela sentiu o vento mudar e a levou para longe do local onde deveria ter pousado. O aeródromo estava se afastando rapidamente de vista. Florestas, lagos, o rio, tudo desapareceu do seu campo de visão. Agora, abaixo dela, havia apenas um vasto e interminável mar de árvores. Júlia começou a entender que algo inesperado havia acontecido. Ela estava sozinha no céu, sem ninguém para ajudá-la. Tentou desesperadamente controlar a direção do paraquedas, mas tudo parecia inútil. O vento era mais forte e a dominava completamente. Do chão, Júlia poderia parecer uma ave majestosa planando no céu, mas, na realidade, o medo primal a consumia. De repente, imagens vieram à sua mente. O rosto de Ricardo, seu marido, e os olhos de Dona Sônia, sua sogra, que pareciam sempre carregados com uma pitada de sarcasmo. Quando começou a se aproximar do chão, o vento finalmente diminuiu, e Júlia conseguiu aterrissar.
O impacto foi forte. Ela caiu de pés no chão, mas o choque quase a derrubou. Para sua surpresa, conseguiu se levantar. Olhando ao redor, Júlia percebeu que estava em um lugar completamente diferente do esperado. Ela havia aterrissado em uma floresta densa, escura e estranhamente silenciosa, com um ar ligeiramente ameaçador. Não fazia ideia de onde estava nem de quão longe o vento a havia levado. Seu macacão estava rasgado, e arranhões cobriam seus braços e pernas. Mas uma coisa era clara: a situação era crítica. Isso só pode ser um pesadelo, murmurou ela, massageando a perna dolorida. Lembrou-se do telefone no bolso do macacão. Talvez conseguisse ligar para alguém. Quem sabe? Pensou com um fiapo de esperança. No entanto, ao verificar, percebeu que estava sem sinal. É claro que tudo está contra mim, disse ela com um suspiro pesado. Com dificuldade, Júlia se sentou e tentou não entrar em pânico. Mas, no fundo, a sensação de estar completamente sozinha e perdida começava a se infiltrar em seus pensamentos, ameaçando dominá-la. Júlia pensou que talvez fosse melhor permanecer onde estava, mas, ao ouvir o som de um rosnado vindo de algum lugar próximo, o desejo de sair dali ficou mais forte que o medo. A cada minuto, o pavor aumentava. Ela ouvia ruídos estranhos, como folhas farfalhando e galhos se partindo, e tinha a nítida sensação de que algo ou alguém a observava das profundezas da floresta. Por que isso tinha que acontecer justamente comigo? Sussurrou Júlia, olhando para o céu. Ela tentava se orientar, mas não conseguia entender para que lado deveria ir. Além disso, o estresse que havia passado começava a cobrar seu preço, e uma sede insuportável tomava conta dela. Júlia caminhava com dificuldade, seus pés afundando em folhas secas e ervas altas. Ela se agarrava às árvores para se equilibrar, mas sentia as forças a abandonando. Ricardo! Gritou, desesperada. O eco de sua própria voz se espalhou entre as árvores, mas não houve resposta, apenas o som do vento e os sussurros da floresta. Cansada, Júlia se sentou em um tronco apodrecido para recuperar o fôlego. Eu preciso voltar, murmurou para si mesma, enquanto enxugava as lágrimas. De repente, um som de água corrente chegou aos seus ouvidos. Seu coração começou a bater mais rápido, e ela reuniu as poucas forças que tinha para seguir o som. Após alguns minutos, encontrou um pequeno riacho. Graças a Deus, sussurrou Júlia, caindo de joelhos diante da água fresca, que parecia o melhor e mais saboroso líquido do mundo. Ela lavou o rosto e bebeu o suficiente para saciar a sede. Já se sentindo um pouco melhor, deixou o riacho para trás e começou a caminhar mais profundamente pela floresta, na esperança de encontrar um lugar seguro para passar a noite. Depois de um tempo, deparou-se com um pequeno barranco. Júlia tentou contorná-lo, mas, ao escorregar, caiu violentamente. Ela aterrissou em algo duro e sentiu uma dor intensa nas costas. Tudo ao seu redor escureceu. Quando recuperou os sentidos, percebeu que estava em um buraco, como uma antiga armadilha de ursos, parcialmente escondida entre a vegetação. O espaço era pequeno, e havia uma sensação de claustrofobia no ar. Foi então que notou, com o coração disparado, que não estava sozinha. No canto do buraco, algo se mexia, encolhido nas sombras. Era um pequeno filhote de lobo, sujo, magro e com grandes olhos tristes. Ao vê-la, o animalzinho começou a ganir baixinho e se encolheu contra a parede da armadilha. Júlia sentiu pena do pobre filhote. Com cuidado, ela estendeu a mão e gentilmente passou os dedos pelo pelo emaranhado do pequeno lobo. Era como se ambos fossem almas solitárias, unidas pelo infortúnio. Depois de respirar fundo, Júlia tentou escalar as paredes do buraco, mas elas eram muito íngremes e escorregadias. Exausta e sem forças, ela se sentou novamente, abraçou o filhote e começou a chorar. De repente, ela ouviu vozes acima do buraco. Olha só, tem mesmo algumas framboesas boas aqui, disse uma voz. Mas ele vai comer tudo antes de chegarmos em casa, reclamou outra voz, em tom de brincadeira. Júlia prendeu a respiração. Reunindo coragem, gritou: socorro! Nós estamos aqui. As vozes ficaram em silêncio por um momento, seguidas por passos apressados. Logo, 3 rostos curiosos apareceram na beira do buraco. Eram 3 garotos, vestindo camisas e calças gastas. Um deles tinha cabelos claros como trigo, outro tinha cabelos castanhos, e o terceiro tinha cabelos pretos como carvão.
Cada um segurava uma cesta cheia de cogumelos e frutas silvestres. "Tem alguém aqui?" exclamou o garoto loiro. "É verdade", confirmou o de cabelos castanhos. O terceiro, o de cabelos pretos, inclinou-se para olhar melhor e disse, surpreso: "É uma mulher, e um lobo com ela." Os olhos dos garotos não mostravam medo, mas sim curiosidade e espanto. Júlia ergueu o olhar e perguntou, com a voz suave: "Vocês podem nos ajudar a sair daqui?" "Claro que podemos", respondeu o garoto loiro. "Somos irmãos, Nicolau, Miguel e Antônio. Meu nome é Júlia", disse ela. "Eu estava saltando de paraquedas, e bem, acabei aqui. Vamos buscar alguns galhos", sugeriu Nicolau. "Jogamos no buraco para você conseguir subir." "Boa ideia", concordou Miguel. "Tem muitos galhos secos logo ali." Por alguma razão, Antônio não foi com os irmãos buscar os galhos. Ele ficou na beira do buraco, observando e tranquilizando Júlia. "Fique firme, a gente vai te ajudar logo." Enquanto Nicolau e Miguel corriam para buscar galhos, Antônio permaneceu sentado ao lado do buraco e começou a contar sobre suas aventuras favoritas na floresta. Ele falou sobre como adorava cogumelos e sobre como seu pai fazia uma sopa deliciosa com eles. Contou também que queria ser tão corajoso e forte quanto o pai um dia. Júlia ouvia o garoto, e um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Ela se sentia grata por aquele momento de leveza, mesmo no meio de tanto caos. Logo depois, Nicolau e Miguel voltaram carregando braçadas de galhos secos. Eles começaram a descê-los cuidadosamente no buraco, trabalhando juntos com precisão. Não discutiam nem interrompiam um ao outro, apenas se ajudavam para construir algo que se parecesse com uma escada improvisada. "Será que você consegue subir?" perguntou Nicolau, olhando para Júlia. "Vou tentar", respondeu ela, com esforço. Apoiada nos galhos frágeis, Júlia começou a subir devagar. As crianças seguravam a respiração, observando cada movimento dela. Finalmente, com a ajuda deles, ela conseguiu sair do buraco. "Como você está?" perguntou Nicolau, preocupado. "Acho que estou bem", respondeu Júlia, respirando fundo. "Muito obrigada. Se não fosse por vocês." "Ah, não foi nada", disse Miguel, com um sorriso tímido. "A gente sempre ajuda quem está em apuros." Curiosa, Júlia olhou para as cestas cheias de cogumelos e frutas que os garotos haviam deixado no chão. "O que são essas frutas e cogumelos que vocês estavam coletando?" perguntou. "Eu nunca conseguiria distinguir os venenosos dos comestíveis. Nós ajudamos nosso pai a coletar ervas para ele conseguir ganhar a vida", explicou Antônio, sentado ao lado do buraco. "Ervas?" perguntou Júlia, surpresa. "Sim, ele faz remédios naturais com elas. Mas, na verdade, o nosso pai é artista", explicou Miguel, com um tom melancólico. "Ele pinta quadros lindos, mas ninguém compra, então ele precisa ganhar dinheiro de outro jeito." "Papai é muito inteligente", acrescentou Nicolau, com orgulho. "Ele sabe fazer poções e remédios que curam de verdade." Enquanto os meninos falavam, Júlia percebeu o quanto admiravam o pai. A maneira como eles descreviam sua dedicação e habilidade deixou Júlia curiosa para conhecê-lo. A vida tranquila e pacífica da floresta começava a parecer encantadora para ela, tão distante do ritmo frenético da cidade. "Vamos levar você até nossa casa", sugeriu Nicolau. "Vai que você cai em outro buraco por aí. E o filhote de lobo também precisa de ajuda. Ele está muito fraquinho." Júlia deu de ombros, mas acabou concordando. Estava escurecendo, e ela não queria se perder de novo na floresta. Os garotos a conduziram por uma trilha estreita, conversando animadamente sobre as plantas, os animais e os sons da floresta. Júlia ouvia atentamente, interessada em cada detalhe que eles contavam. Logo chegaram a uma clareira onde havia uma cabana pequena, mas arrumada. Perto da entrada, um homem estava sentado em um banco, desenhando algo em um caderno. Ele parecia tão absorto no que fazia que nem notou a chegada deles. "Pai!" gritaram os meninos em coro. "Olha quem encontramos." O homem levantou o olhar, surpreso, e viu Júlia. Ele parecia ter pouco mais de 30 anos, com olhos gentis e uma barba espessa que transmitia força e serenidade. "Essa é a tia Júlia", anunciou Nicolau, com orgulho. "Ela pulou de paraquedas, caiu em um buraco, e nós a salvamos." O homem arqueou as sobrancelhas,
surpreso, mas rapidamente colocou o caderno de lado e se levantou para ajudar. Recuperando a compostura, o homem sorriu gentilmente e disse: Olá, meu nome é Paulo. Júlia, respondeu ela, ainda segurando o filhote de lobo nos braços, sem tirar os olhos do homem. E então, o que aconteceu com você? Perguntou ele, com um olhar curioso. Pelo que vejo, você não parece uma paraquedista experiente. Júlia contou sobre seu primeiro e desastroso salto, como se perdeu e acabou caindo na armadilha na floresta. Paulo a ouviu atentamente, lançando olhares frequentes para o pequeno lobo debilitado em seus braços. O pobrezinho parece estar muito fraco, disse ele, com empatia. Provavelmente não come há dias. Para ser sincera, nem sei o que fazer com ele, confessou Júlia. Não se preocupe, vamos ajudá-lo. Dizendo isso, Paulo convidou Júlia e os meninos para entrarem na casa. O interior era simples, mas aconchegante. Apesar da mobília modesta, tudo estava impecavelmente limpo e organizado. Nas prateleiras, frascos com ervas e raízes estavam cuidadosamente dispostos. Pelas paredes, aquarelas belíssimas retratavam paisagens de árvores e animais selvagens. Então você é realmente um artista? Perguntou Júlia, impressionada ao observar suas obras. Bom, pode-se dizer que sim. Paulo sorriu, um pouco envergonhado. Mas nunca tive uma formação acadêmica. E sem um diploma, fica difícil conseguir algo nessa área. Como pode ver, por aqui ninguém se interessa pelas minhas pinturas. Eu acho incrível, disse Júlia com sinceridade. Suas pinturas são tão cheias de vida. Os olhos de Paulo brilharam com gratidão. Obrigado. Fico feliz que pelo menos alguém goste delas. Enquanto conversavam, Paulo pegou uma tigela com leite e a colocou diante do filhote. O pequeno lobo imediatamente começou a lamber o líquido com voracidade, faminto. Júlia observava a cena, sentindo o peso do cansaço tomar conta de seu corpo. Você também deve estar faminta, disse Paulo, notando sua expressão exausta. Para ser honesta, sim, estou morrendo de fome. Então vamos resolver isso agora. Os garotos imediatamente se apressaram para ajudar o pai a preparar a comida. Em pouco tempo, um jantar simples, mas apetitoso, estava servido na mesa. Batatas cozidas com casca, peixe frito, pão caseiro e chá feito com frutas da floresta. Júlia se sentou à mesa, sentindo que, depois de tanto tempo de medo e incerteza, finalmente estava em um lugar seguro. Júlia se sentou em um banco de madeira ao lado da grande mesa, sentindo o calor reconfortante da lenha estalando no fogão. Cada pedaço da comida tinha um sabor especial, e ela saboreava a refeição com grande apetite. Em poucos minutos, o jantar preparado com habilidade por Paulo e seus pequenos ajudantes, Nicolau, Miguel e Antônio, aqueceu não apenas seu estômago, mas também sua alma. Muito obrigada, disse Júlia, com sinceridade. Acho que vocês salvaram minha vida. Que nada. Como poderíamos simplesmente deixar você no meio da floresta? Respondeu Miguel. Júlia hesitou por um momento antes de perguntar, com um olhar incerto. Posso passar a noite aqui? Paulo pareceu surpreso por um instante, mas logo sorriu calorosamente. Claro, fique à vontade. Amanhã veremos o que fazer. Imagino que você esteja preocupada com seu marido. Acertei? Sim. Ele deve estar enlouquecendo sem notícias minhas, disse ela, com um toque de tristeza na voz. Na verdade, todos devem estar. Não se preocupe, disse Paulo, tentando tranquilizá-la. Você está segura aqui. Amanhã cedo, eu mando Nicolau até a vila mais próxima para avisá-lo sobre você. Júlia lançou um olhar grato ao homem. Ricardo, seu marido, estava em algum lugar distante, perdido no caos da cidade. Mas ali, naquele canto silencioso da floresta, sua alma finalmente parecia encontrar um lugar de paz. Enquanto isso, Paulo organizava sobre a mesa algumas ervas e raízes, separando-as com atenção. Antes de continuar, ele lançou um olhar discreto para Júlia e esboçou um sorriso leve. Então, descansou um pouco? Perguntou ele, com a voz suave e acolhedora, como um bálsamo para o coração. Sim, e não preciso de mais chá. Obrigada, respondeu Júlia, recostando-se na cadeira. O jantar foi maravilhoso. Nunca comi nada assim antes. Isso é o presente da floresta para nós, disse Nicolau, o mais esperto dos irmãos, com um brilho de orgulho nos olhos.
Paulo sorriu e bagunçou carinhosamente os cabelos do filho. Quando o filhote de lobo terminou de se alimentar, Paulo pegou com cuidado e o colocou sobre uma cama improvisada feita de um velho cobertor, garantindo-lhe um local quente para descansar. Ele já ouvirá muitas histórias sobre caçadores ilegais na região, e durante suas buscas por ervas na mata, já havia se deparado com armadilhas como aquela onde Júlia caiu. Uma vez, Paulo quase caiu em uma dessas armadilhas. No fundo, havia estacas afiadas, e ele sobreviveu por um milagre. Para facilitar, os meninos decidiram chamar o pequeno lobo de Cinza, já que seu pelo era acinzentado. Parecia um nome adequado. Logo depois, Nicolau, Miguel e Antônio foram para a cama. Lá fora, a noite já havia caído fazia tempo, e apenas a luz da lua cheia iluminava o pátio, tornando tudo visível o suficiente. Júlia ficou em silêncio por um tempo, olhando para o fogo na lareira. Então, num sussurro, disse: "Às vezes, sinto que minha vida inteira é irreal, como se eu estivesse apenas seguindo o fluxo, sem saber para onde estou indo. Reuniões intermináveis, negócios, carros de luxo, conversas vazias. E aqui, no meio da floresta, pela primeira vez em muito tempo, me sinto viva." Paulo escutou atentamente, e como se compreendesse seus sentimentos, sorriu enigmaticamente. "Já que estamos falando sobre o que é real, desde pequeno, eu sonhava em ser artista. Você sabe, capturar o que vejo, o que sinto e transformar isso em algo palpável. É uma sensação incrível." Seus olhos brilharam como brasas, e Júlia se pegou admirando aquela simplicidade sincera e pura. "Então, por que não deu certo?" perguntou ela, com curiosidade. Paulo deu um sorriso amargo antes de responder. "Eu cresci em uma família pobre. Depois da escola, corria para o cais do rio para ganhar um dinheiro extra. Comecei a estudar artes à distância, mas minha mãe ficou doente, e meu pai nos abandonou. Eu precisava ajudar em casa. E aí, chegou o momento em que tive que escolher entre os pincéis e o pão na mesa." "E qual foi sua escolha?" Júlia perguntou, já sabendo a resposta. "Escolhi o pão, como qualquer um teria feito no meu lugar. Mas não me arrependo. Aprendi muito. Sei como sobreviver em qualquer situação. Aprendi, por exemplo, a encontrar e usar ervas medicinais." Júlia inclinou levemente a cabeça. "E sua paixão por arte? Você abandonou de vez?" Paulo suspirou, pensativo. "Sonhos são como borboletas. Belos, leves. Mas nem sempre conseguimos capturá-los." Ele fez uma pausa, como se estivesse relembrando algo distante, e então continuou. "Uma vez, quando era adolescente, quase me afoguei no rio. Fui puxado pela correnteza forte depois de escorregar da margem." Júlia prendeu a respiração, sentindo a tensão na história. "Um homem me salvou naquele dia", disse Paulo, com a voz um pouco mais baixa. "Acho que o nome dele era Gregório." "Sim, era isso. Gregório me tirou da água." Júlia sentiu o coração parar por um instante. "Gregório? Que Gregório? Você lembra o sobrenome dele?" Paulo balançou a cabeça, desapontado. Não lembro. Na época, ele não falou muito sobre si mesmo. Acho que era médico ou algo assim, mas não tenho certeza. Eu era só um garoto e fiquei muito grato a ele. O que eu lembro bem é que ele parecia um homem bem de vida. Tinha um carro caro, roupas elegantes. Nadava como um verdadeiro profissional. Salvou minha vida com tanta facilidade que parecia coisa de filme. Mas depois foi embora, e nunca mais o vi." Júlia o encarava, sentindo como se algo dentro dela estivesse prestes a explodir. Sua mente se encheu de lembranças de infância. Seu pai. Ele havia lhe contado essa história tantas vezes. Ele sempre falava do dia em que salvou um menino da correnteza de um rio. Gregório Ferreira, um ex-cirurgião talentoso, que ainda na faculdade havia conquistado o título de mestre em natação. As lágrimas se acumularam nos olhos de Júlia. Ela ainda não conseguia acreditar. Seu pai tinha sido o homem que salvara Paulo. O destino estava pregando uma peça inacreditável. Uma leve tontura tomou conta dela. Sua mente estava acelerada, tentando processar tudo. Seu pai havia sido um dos melhores cirurgiões da cidade. Gregório Ferreira trabalhou por anos como chefe de um dos maiores hospitais, mas abandonou a profissão depois de uma grande controvérsia. Durante uma cirurgia extremamente delicada,
Um paciente considerado sem esperança faleceu em sua mesa de operação. A situação gerou um escândalo que foi parar nos tribunais. O caso foi tão grande que atraiu a atenção da mídia. Mas Gregório tinha os melhores advogados da cidade ao seu lado, e eles conseguiram sua absolvição. Até o próprio juiz, no final do julgamento, se aproximou dele para apertar sua mão em sinal de respeito. Porém, depois de tudo isso, Gregório Ferreira nunca mais voltou para a medicina. Com o apoio de um conhecido, ele entrou no ramo de negócios e começou a trabalhar com fornecimento de equipamentos médicos. No entanto, nunca abandonou sua paixão pela natação. Todos os fins de semana, sem falta, ia até o rio para desafiar as águas mais uma vez. Esse Gregório, murmurou Júlia, sentindo a respiração falhar devido à emoção. O nome dele era Gregório Ferreira. Ele era meu pai. Paulo ficou imóvel por alguns segundos, o choque evidente em seu rosto. Sua boca se abriu levemente, e ele piscou algumas vezes, como se tentasse processar a informação. Espera. O quê? Ele repetiu, tentando ter certeza de que havia ouvido certo. Júlia confirmou com a cabeça e contou tudo em detalhes. Isso é inacreditável, sussurrou Paulo. Então, o homem que me salvou, era o seu pai? Ele riu, balançando a cabeça. O mundo é mesmo pequeno. Júlia sorriu, ainda sentindo uma mistura de choque e nostalgia. Pois é. Quem diria que nossos caminhos se cruzariam assim? Eu nunca poderia imaginar, disse Paulo, pensativo. E pensar que você é filha dele. E olha só seus meninos. São incríveis. Te escutam como se você fosse uma espécie de mágica para eles. Paulo sorriu, mas havia uma sombra de tristeza em seu olhar. Ele se inclinou um pouco mais para perto de Júlia, e o cheiro das ervas que ele havia coletado durante o dia pairou no ar. Meus filhos são especiais, disse ele, em um tom mais baixo, olhando para Nicolau, Miguel e Antônio, que dormiam profundamente. Júlia franziu as sobrancelhas. Eles não são seus filhos biológicos. Paulo sorriu de leve, mas balançou a cabeça. Não. Eles são meus filhos, mas não de sangue. Júlia ficou em silêncio por um momento antes de perguntar, quase em um sussurro. Como isso aconteceu? Paulo suspirou profundamente. Seu olhar se perdeu no fogo da lareira, como se tentasse enxergar ecos do passado dançando entre as chamas. A noite está tão silenciosa. Acho que está na hora de contar tudo. Ele fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Depois que seu pai me salvou, foi como se eu tivesse renascido. Eu ainda era um adolescente, mas entendi o valor de cada momento. O tempo passou rápido, e quando precisei largar a universidade porque não conseguia conciliar trabalho e estudo, voltei para minha paixão, a arte. Comecei a pintar com ainda mais dedicação. No começo, vendia minhas obras por quase nada. Depois, consegui um pouco mais de reconhecimento e fui melhorando de vida, mesmo que devagar. Uma lágrima escorreu silenciosa pelo rosto de Júlia. E então, apareceu Natália. Ele sorriu levemente, mas seu olhar se encheu de lembranças. Ela era professora em um orfanato. Nos conhecemos por acaso, quando fui até lá para doar algumas das minhas pinturas para as crianças. Nos apaixonamos quase de imediato. Era algo tão intenso que eu nunca tinha sentido antes. Pouco tempo depois, nos casamos e decidimos que queríamos ter uma família grande. Paulo fez uma pausa, e Júlia percebeu um aperto em sua voz antes de continuar. Mas havia um problema. Um obstáculo que colocava em risco nossa felicidade. Ele respirou fundo e apertou as mãos, como se revivesse aquele momento difícil. Natália não podia ter filhos. Problemas de saúde. Mas isso não nos desanimou. Decidimos dar amor para aqueles que mais precisavam, aqueles que haviam sido deixados para trás. Paulo se calou por um instante, e Júlia, querendo demonstrar apoio, pousou a mão suavemente sobre seu ombro. Foi assim que adotamos 3 meninos de uma vez, retomou ele, com a voz embargada. Nicolau, Miguel e Antônio. Nós os amamos desde o primeiro instante. Cuidamos deles como se fossem nossos, brincamos, educamos. Eu era genuinamente feliz. Mas, ao dizer essas palavras, sua voz tremeu. Essa felicidade, porém, não durou muito tempo. Os olhos de Paulo ficaram enevoados, e ele passou as mãos pelo rosto, como se tentasse afastar a dor. Natália ficou doente. No início, parecia só um resfriado comum.
Mas logo os médicos diagnosticaram uma pneumonia grave. Lutaram por semanas para salvá-la, mas não conseguiram. Ele fechou os olhos com força, tentando conter a dor. Júlia apertou seu ombro com mais firmeza, permitindo que ele se entregasse ao sofrimento que parecia carregar sozinho por tanto tempo. Ela sentia sua dor. Sentia o peso do luto e a imensidão da perda que ele carregava. Naquele momento, eu quis acabar com tudo. Finalmente confessou Paulo, afastando as mãos do rosto. Ele olhou para o fogo, sua expressão carregada de dor e lembranças. Sem Natália, minha vida perdeu completamente o sentido. Eu não queria mais nada. Só queria que a dor parasse. Pensei, por um instante, que talvez o melhor fosse simplesmente dar um fim a tudo. Eu estava no fundo do poço. Ele respirou fundo e fechou os olhos por um instante. Mas então olhei para os meninos. Continuou, a voz embargada. Vi os olhinhos assustados deles, a maneira como me olhavam, esperando que eu fosse forte. Eles precisavam de mim. Como eu poderia abandoná-los? Júlia prendeu a respiração, ouvindo cada palavra. Foi aí que tomei minha decisão. Deixei tudo para trás e vim para a floresta. Tinha medo de que me tirassem a guarda deles e os mandassem de volta para o orfanato. Então, fiz o que achei que era certo. Júlia sorriu levemente e sussurrou. Você fez a melhor escolha. Ela olhou para os meninos, que dormiam tranquilamente, e seu coração se aqueceu. O amor que existia naquela casa era real. Era evidente como aqueles meninos adoravam Paulo e como ele se dedicava a eles. O silêncio pairou entre os dois por alguns instantes. Bom, já chega de histórias por hoje, suspirou Paulo, exausto. Você precisa descansar. Amanhã veremos como resolver sua situação. Aqui a comunicação é complicada. Celular quase não funciona, então teremos que encontrar um jeito de voltar à civilização. Júlia concordou, sentindo o cansaço pesar em seus ombros. Pouco depois, Paulo lhe preparou um lugar para dormir. Exausta depois de um dia tão intenso, ela se ajeitou melhor que pôde e logo adormeceu. No entanto, no meio da noite, um som suave a despertou. Ela abriu os olhos e viu Cinza, o filhote de lobo, ao lado de sua cama. Ele olhava para ela com um olhar tristonho e inseguro. O que foi, pequenino? Sussurrou Júlia, estendendo a mão. Está com medo de um lugar estranho? O filhote lambeu seus dedos e esfregou o focinho contra sua palma, buscando conforto. Júlia sorriu suavemente. De repente, percebeu que aquele pequeno e assustado animal não era tão diferente dela. Acho que nós dois precisamos de proteção, pensou ela, fechando os olhos novamente. Mas, por mais que estivesse cansada, o sono não vinha. Será que Ricardo não conseguiu organizar um resgate o dia inteiro? Não acionou ninguém para procurar por mim? Nem ao menos chamou um helicóptero para sobrevoar a área. Isso é tão difícil assim? Ela suspirou, sentindo a frustração crescer. E minha sogra? Será que ela está satisfeita com a minha ausência? Talvez, para ela, eu estar perdida no meio da floresta seja até conveniente. Com esses pensamentos pesando sobre sua mente, Júlia permaneceu desperta, encarando a escuridão, enquanto o filhote adormecia ao seu lado. Júlia estava deitada na cama dura, coberta por um cobertor velho, lutando para pegar no sono. Ao seu lado, Cinza, o pequeno filhote de lobo, respirava tranquilamente. Ele estava longe de parecer um predador selvagem. Ainda era pequeno, mas, quando crescesse, mostraria sua verdadeira força. Enquanto tentava dormir, flashes do dia exaustivo misturavam-se a lembranças do passado. Um episódio em especial veio à sua mente, um momento que mudou sua vida para sempre. Naquele dia, o sol brilhava intensamente, refletindo nas janelas do ônibus. Mas, dentro do veículo lotado, o ar era abafado e pesado. Era hora do almoço, e Júlia, vestindo um casaco velho e um lenço simples cobrindo a cabeça, tentava passar despercebida. Seu coração batia acelerado, como o de um animal encurralado. Será que consigo me misturar à multidão assim? Ela se lembrou da conversa com Vanessa, sua amiga de infância. Tudo havia começado como uma brincadeira. Duvido que você consiga se vestir como uma mendiga, pegar um ônibus e passar despercebida. Desafiou Vanessa enquanto tomavam café em um restaurante sofisticado. Júlia, impulsiva como sempre, aceitou o desafio sem hesitar. E agora ali estava ela, espremida entre os passageiros,
tentando não chamar atenção. As paradas iam passando, e o ônibus continuava cheio. Então, em uma das estações, um fiscal de transporte entrou. Seu olhar afiado percorria os passageiros, à procura de quem estivesse sem bilhete. Júlia abaixou a cabeça, torcendo para não ser notada. O problema era que, de acordo com as regras da aposta, ela não trazia nenhum dinheiro consigo. Mas o fiscal pareceu sentir sua hesitação. Ele parou bem na frente dela. Seu bilhete, por favor, disse, com uma voz firme e autoritária. Júlia congelou. Sem saber como reagir, murmurou baixinho. Eu não tenho bilhete. O homem cruzou os braços e declarou sem hesitação. Então desça na próxima parada. O pânico tomou conta dela. Eu não queria, começou Júlia, tentando argumentar, mas o fiscal a interrompeu com um olhar severo. Ah, claro, ninguém nunca quer. Mas, no fim das contas, metade do ônibus está sem pagar passagem. O ambiente dentro do veículo ficou tenso. Júlia, vestida como uma moradora de rua, sentia todos os olhares sobre si. Será que ele chamaria a polícia? E se o fiscal resolvesse prendê-la? Foi então que, como se surgisse do nada, apareceu um jovem. Ele vestia-se de forma simples, mas com bom gosto, e tinha um rosto aberto e simpático. O fiscal olhou para ele com desconfiança, esperando qualquer coisa, menos o que veio a seguir. Mas o rapaz manteve a calma. Você sabe que essa moça não fez por mal, certo? Talvez ela só tenha esquecido de comprar o bilhete, disse ele, em um tom tranquilo, encarando o fiscal diretamente. Mas ela deveria ter pago a passagem. Retrucou o funcionário da companhia de transporte. Esse é o meu trabalho. Seu tom ainda era rígido, mas agora já não soava tão inflexível quanto antes. Tudo bem, então eu pago por ela, declarou o jovem, tirando a carteira do bolso e entregando o valor da passagem. O fiscal resmungou algo sobre má educação e gente aproveitadora, mas no fim, pegou o dinheiro e os deixou em paz. Júlia, ainda atordoada com o que tinha acabado de acontecer, levantou os olhos para seu inesperado salvador. Obrigada, murmurou, sentindo as bochechas esquentarem de vergonha. Não foi nada. O rapaz sorriu. Meu nome é Ricardo. E o seu? Júlia, respondeu ela, sorrindo de volta. Foi assim que começou a história deles. Mais tarde, Júlia descobriria que Ricardo era um financista, trabalhando em uma empresa de grande sucesso. Mas, além disso, ele também era gentil, atencioso e cavalheiro. Logo, começaram a sair juntos. Passeavam em parques, visitavam exposições, iam ao cinema e a cafés. Você estava deslumbrante naquele seu casaco velho. Brincava ele, rindo. Júlia sempre ria dessas provocações. O fiscal do ônibus não pensou mesmo, retrucava ela. Mas, de qualquer forma, obrigada por ter me ajudado. Embora a culpa tenha sido toda da Vanessa. Ela adora me arrastar para essas loucuras. E você também me ajudou, respondeu Ricardo, sorrindo. Se não tivesse aceitado aquela aposta, talvez nunca tivéssemos nos conhecido. Alguns meses depois, Ricardo fez o pedido. Júlia, você quer se casar comigo? Perguntou ele, de forma um pouco inesperada. Os olhos dela se encheram de lágrimas de felicidade. Sim, respondeu ela, sorrindo. O casamento foi lindo e luxuoso. Júlia estava radiante, pois via Ricardo como o homem perfeito. Eles se mudaram para uma casa enorme, comprada ainda em vida por Gregório, seu pai. Fizeram uma reforma completa e transformaram o local em um verdadeiro lar. Apesar de se dedicar à filantropia e coordenar várias organizações voluntárias voltadas a orfanatos, Júlia também não abandonou sua carreira. Assumiu a direção da empresa de equipamentos médicos que pertencia ao pai, mantendo vivo o legado que ele havia construído. Ela suspirou profundamente ao lembrar-se de Ricardo. Mas agora, ali, sob aquele céu aberto cercada pela floresta, sentia-se de uma forma completamente diferente. Como se, de repente, tudo o que importava antes perdesse completamente o valor. Enquanto isso, em uma luxuosa mansão pertencente à família Ferreira, Ricardo servia champanhe em 2 taças. Dona Sônia, sua mãe, estava sentada à sua frente. Seus olhos estreitos brilhavam de forma predatória. Bem, Ricardo, meus parabéns. Ela suspirou teatralmente. Agora Júlia já deve estar nos céus.
Sim, mãe, respondeu ele, sem disfarçar o tom de satisfação. Dona Sônia sorriu com orgulho. Você é um rapaz esperto. No começo, cheguei a pensar que realmente fosse se apaixonar por ela. Boa garota, pena que não tinha o dinheiro daquela boba rica. Ricardo concordou, com um sorriso frio nos lábios. O melhor é que ela nem percebeu quando, um mês atrás, eu a convenci a fazer um seguro de vida. E adivinhe quem é o beneficiário? Ele tomou um gole de champanhe, saboreando a vitória. Como ela foi ingênua, disse Dona Sônia, revirando os olhos com desprezo. Rica, mas sem inteligência ou astúcia. Já poderia ter percebido há muito tempo que você nunca a amou. De repente, a porta da sala se abriu com um estrondo. Na entrada, estava Vanessa, uma loira esbelta, com um olhar gélido e determinado. Vanessa nunca foi uma verdadeira amiga de Júlia. Durante todo esse tempo, apenas fingiu ser. No fundo, a inveja consumia seu coração. Porque Júlia teve um pai rico e bem-sucedido, enquanto meu morreu como um alcoólatra na prisão. Ela entrou na sala com um sorriso malicioso. E então Rick, como foi? Perguntou, encarando Ricardo. Ele sorriu com satisfação. Tudo saiu conforme o planejado. Vanessa. Seu Igor não falhou. Júlia já deve estar no paraíso. O enterro será em breve. E nós ficaremos ricos. Vanessa soltou uma risada triunfante. Ah, por quantos anos eu esperei esse momento! Exclamou. Durante todo esse tempo, Júlia me considerava sua melhor amiga, vinha até mim pedindo conselhos. Mal sabia ela que eu queria apenas uma coisa, vê-la perder tudo. Ricardo riu e fez um gesto com a mão. Só um detalhe. Não quero que me chame de Rick na frente dos outros. Ninguém pode suspeitar de nada, e você sabe disso. Como quiser, disse ela, sorrindo. Mas devo admitir, você escolheu muito bem sua parceira. Eu fui bem útil, não? Dona Sônia, que observava a cena com um ar de satisfação, sorriu para o filho. Se minha falecida esposa fosse um pouco mais esperta, teria percebido desde o começo que isso tudo era uma farsa. Mas Júlia sempre foi cega. Ela cruzou os braços e completou. Achava que tinha tudo, dinheiro, um marido fiel. Mas não via que você, Vanessa, já estava há tempos rondando seu homem. Vanessa riu, sem esconder o orgulho. Agora tudo vai mudar. Uma nova vida, novas oportunidades e muito dinheiro. Ricardo ergueu a taça de champanhe. Ao nosso futuro. Mas e o plano? O Igor fez o que precisava? Perguntou Vanessa, com um brilho de malícia nos olhos. Com certeza, confirmou Ricardo. Ele sabotou os 2 paraquedas. O reserva também. Vanessa soltou uma gargalhada. Igor é um tolo apaixonado. Faz tudo o que eu mando, e eu manipulo como quero. Dizendo isso, ela se aproximou de Ricardo e o beijou intensamente, sem se importar com a presença de Dona Sônia. A mãe, porém, parecia alheia à cena, concentrada em outro detalhe. E como organizaremos o enterro? Perguntou ela, voltando sua atenção ao filho. Ricardo tomou mais um gole do champanhe e sorriu. Já tenho tudo planejado, afirmou Ricardo, afastando-se de sua amante. Já entrei em contato com a agência funerária. Eles vão organizar tudo com o máximo de sofisticação. Encomendaremos uma lápide de granito preto, como fazem todas as famílias ricas. Assim, não levantamos suspeitas. Vanessa sorriu, satisfeita. Você é um mestre da encenação. Mas então, ela franziu a testa e perguntou, intrigada. Mas, sinceramente, o que você ganha com tudo isso? O rosto de Ricardo se contorceu de raiva. Seus punhos se fecharam com força. Como assim o que eu ganho? Você ainda pergunta? Você sabe de quem era o pai que morreu na mesa de cirurgia por culpa do pai dela? Quem foi que escapou impune, sem pagar pelo que fez? Sua voz saiu carregada de rancor. Eu passei quase 2 anos naquele maldito orfanato por causa dele. Enquanto isso, minha mãe estava internada em uma clínica, lutando contra a depressão. Ele respirou fundo, tentando conter sua fúria. E agora você me pergunta o que eu ganho? Eu e minha mãe planejamos isso há anos. Até mudamos de sobrenome para que ninguém suspeitasse. Mas uma coisa eu sempre soube, nunca perdoaria essa família pelo que fizeram ao meu pai. Nunca. Dona Sônia concordou, satisfeita com o ódio no olhar do filho. Muito bem.
Agora, só precisamos garantir que ninguém desconfie. Ela olhou para Vanessa e sorriu, maquiavélica. E lembrem-se, lágrimas. Muitas lágrimas. Todo mundo precisa ver nossa tristeza. Vanessa riu e começou a bater palmas, debochada. Agora sim, isso está parecendo uma verdadeira peça de teatro. Após discutirem os últimos detalhes, os três brindaram ao sucesso do plano, rindo juntos. Nenhum deles cogitava a possibilidade de que as coisas poderiam sair do controle. Na manhã seguinte, Júlia despertou com o canto dos pássaros. O sol brilhava intensamente pela janela, iluminando o quarto de maneira acolhedora. Ela sentia-se muito melhor do que na noite anterior. Poucos minutos depois, Nicolau apareceu trazendo café da manhã, panquecas frescas, mel e chá de ervas. Obrigada, sussurrou Júlia, emocionada. Isso é maravilhoso. Ela nunca imaginou que, depois de tudo que passou, poderia acordar em um lugar tão tranquilo. Nicolau sorriu e estendeu para Júlia um pequeno buquê de margaridas. Isso é para você, para alegrar o dia. Obrigada, disse ela, pegando as flores. Sentiu o coração aquecer com um gesto simples, mas tão genuíno. Ela olhou ao redor e respirou fundo. Vocês realmente criaram um lar aqui, murmurou. E sabe, Paulo, você me lembra um pouco meu pai. Paulo ergueu a sobrancelha, surpreso. Sério? Será que pareço tão velho assim? Ela riu e balançou a cabeça. Não, não é isso. É que meu pai também tinha mãos firmes e um coração generoso. Hoje em dia, isso é raro. Paulo sorriu, levemente tocado pelas palavras. Fico feliz que pense assim. Ele fez uma pausa antes de perguntar. E então, Júlia, o que pretende fazer quando voltar para casa? Havia uma certa hesitação em sua voz. Hoje de manhã, saí para dar uma olhada ao redor com meu binóculo. E, sabe de uma coisa? Ninguém está te procurando. O coração de Júlia apertou ao ouvir aquilo. Ela mordeu o lábio e baixou os olhos. Eu entendo, Paulo, respondeu, com um nó na garganta. Mas, para ser sincera, eu ainda não sei o que fazer. Ele a observou por um instante, avaliando sua expressão pensativa. Então, disse suavemente, nesse caso, eu tenho uma sugestão. Fique aqui conosco por mais um tempo. Paulo continuou. Não precisa ter pressa para voltar. Esse salto de paraquedas, tem algo muito errado nisso tudo. Você percebe? Não deveriam ter te deixado saltar sem um treinamento adequado. Isso é uma violação clara das normas de segurança. Alguém fez isso de propósito. Ele fez uma pausa, como se estivesse organizando seus pensamentos, e então prosseguiu. Meu pai serviu nas tropas paraquedistas. Eles treinavam por semanas antes de fazerem um salto real. E você? Ganhou um simples certificado de presente e foi mandada saltar sozinha? Isso não faz sentido. Pelo que sei, no aeroclube, os primeiros saltos são sempre feitos em tandem, com um instrutor. As palavras de Paulo ecoaram na mente de Júlia. Talvez você tenha razão, murmurou ela, sentindo um arrepio. Talvez realmente seja melhor ficar aqui por enquanto. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela sentia um certo peso ao pensar em Ricardo. Se ele realmente se importasse, já teria me procurado. Depois do café da manhã, Nicolau, Miguel e Antônio, cheios de energia, saíram correndo da cabana, acompanhados pelo latido animado de Cinza, o filhote de lobo. Paulo, vestindo uma velha jaqueta, o seguiu logo depois. Júlia ficou para trás, olhando pela janela. Seus pensamentos vagaram até as palavras de Paulo sobre sua história, sobre sua falecida esposa, sobre como ele quase perdeu a esperança quando a perdeu. Ela observava as crianças brincando. O sol já estava alto, iluminando a copa das árvores e refletindo em pequenas ondas no rio ao longe. Nicolau, Miguel e Antônio corriam pela trilha da floresta, completamente livres, rindo despreocupados. Por um instante, Júlia sentiu algo que não conseguia explicar. Talvez estivesse mais segura ali do que jamais estivera em sua antiga vida. De repente, o coração de Júlia disparou. A poucos metros de onde as crianças brincavam, uma figura sombria apareceu entre as árvores. Paulo! Ela gritou, alarmada, enquanto saía correndo para fora da cabana. O homem usava uma jaqueta escura e botas de borracha lamacentas. Ele permanecia imóvel, parecendo não notar as crianças.
Mas Cinza, o filhote de lobo, reagiu imediatamente. Ele parou, ficou alerta, e abaixando-se rente ao chão, soltou um rosnado baixo e ameaçador, mostrando os dentes. Deve ser só um colhedor de cogumelos, murmurou Paulo, mas seu tom não transmitia muita certeza. Os meninos também haviam parado e se entreolhavam, incertos sobre o que fazer. A tensão no ar aumentava a cada segundo. O que está acontecendo? Fale com clareza, exigiu Júlia, sentindo um nó se formar em seu estômago. O homem diante dela abaixou a cabeça, como se lutasse para encontrar as palavras certas. Eu precisava ter certeza. Certeza do quê? Júlia perguntou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Ele respirou fundo antes de finalmente soltar. Certeza de que você estava morta. Júlia ficou sem ar. O homem diante dela era Igor, o instrutor de paraquedismo. Ele ergueu os olhos, sua expressão tomada pelo arrependimento. Eu juro que não sabia de tudo. Eles me usaram, disse ele, a voz carregada de angústia. Eu jamais teria aceitado se soubesse que queriam sua morte. As palavras dele pareciam ecoar na mente de Júlia, misturadas com os flashes do acidente. O que você está dizendo? Ela murmurou, sentindo o sangue fugir de seu rosto. Igor hesitou, como se estivesse reunindo coragem para falar. Júlia virou-se para os meninos, que observavam a cena de longe, assustados. Entrem na casa, agora, ordenou ela. E não toquem em nada. Os garotos trocaram olhares, mas, percebendo a seriedade na voz dela, obedeceram imediatamente e correram para dentro. Quando Júlia voltou a encarar Igor, seu peito subia e descia em uma respiração acelerada. Então, esse tempo todo você estava me procurando? Igor concordou, sua expressão carregada de culpa. Sim. Desde o momento em que tudo aconteceu, eu não consegui mais dormir, nem comer. Eu sabia que não podia simplesmente ficar parado. Ele apertou os punhos, como se tentasse conter a culpa e a angústia que o consumiam. Júlia sentiu um misto de fúria e incredulidade. Seu coração dizia que Igor falava a verdade, mas sua mente ainda se recusava a aceitar. Eu sabia que poderia ter te matado, murmurou Igor. Passei horas vagando pela floresta, procurando qualquer vestígio seu. Qualquer coisa que me dissesse o que havia acontecido. Mas me perdi, acabei caindo em um pântano e só consegui sair com muito esforço. Júlia olhou para ele com mais atenção. Seu rosto estava abatido, as roupas sujas e os olhos carregados de arrependimento. Naquele instante, ela percebeu que Igor não era o vilão. Ele era apenas uma peça no jogo de alguém mais poderoso. Uma peça que, agora, havia recuperado a consciência. Vanessa, murmurou Júlia, sentindo um calafrio. Então foi ela quem planejou tudo? Ela queria minha morte. Igor concordou lentamente. Sim. Ela falava muito sobre o seu dinheiro. Dizia que você era uma riquinha mimada que teve tudo de mão beijada. Que ela merecia mais do que você. Júlia sentiu o estômago revirar. E Ricardo? O nome do marido saiu de seus lábios quase como um sussurro. Mas o impacto de pronunciá-lo foi como uma lâmina cortando seu peito. Igor permaneceu em silêncio. Ele abaixou a cabeça, evitando olhar nos olhos dela. Responda, exigiu Júlia, sentindo o coração martelar contra o peito. Eu preciso saber a verdade. Igor suspirou, derrotado. Muito provavelmente, sim, murmurou ele, quase sem voz. O ar pareceu desaparecer ao redor de Júlia. Vanessa disse que ele também tinha seus interesses. No começo, Ricardo parecia agir como se não soubesse de nada. Mas eu vi os dois saindo juntos no dia do salto. Os olhos de Júlia se fecharam por um instante, e tudo finalmente fez sentido. A frieza do marido nos últimos meses. O presente repentino. O comportamento estranho de Dona Sônia, que parecia mais animada com o presente do que ela mesma. Todos sabiam. Todos estavam envolvidos. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Foi por isso que minha sogra ficou tão feliz com o presente do meu marido. Ela já sabia como tudo terminaria. Júlia abriu os olhos lentamente e encarou Igor. Ela precisava tomar uma decisão. Júlia olhou diretamente nos olhos de Igor. Você tem que me ajudar. Ele concordou de imediato, sua voz carregada de desespero. Eu concordo. Farei tudo o que for preciso. Tudo mesmo? Questionou ela,
analisando sua expressão. Sim, qualquer coisa. Júlia respirou fundo e manteve seu olhar fixo no dele. Você terá que contar tudo à polícia. Sobre Vanessa, sobre Ricardo, sobre o salto de paraquedas. Mas não agora. Primeiro, vamos deixar que esses dois aproveitem um pouco a vitória. Igor hesitou por um instante, mas então balançou a cabeça afirmativamente. Eu farei isso. Júlia concordou em silêncio, mas, em sua mente, uma promessa se formava. Ah, Vanessa, você ainda vai se arrepender de ter cruzado meu caminho. Júlia retornou à cidade. Seu corpo jamais foi encontrado, mas Ricardo, Vanessa e Dona Sônia resolveram essa questão com um suborno bem colocado. Alegaram que o resgate demorou a encontrá-la e que seu corpo teria sido levado pela correnteza de um rio. Assim, os trâmites legais avançaram rapidamente, e o velório foi marcado. Foi Igor quem lhe contou que, após sua morte, Ricardo e Vanessa já estavam morando juntos e planejavam oficializar a união logo após o enterro. No dia da cerimônia fúnebre, Júlia foi ao cemitério. Uma pequena multidão se reuniu ao redor da suposta sepultura. Alguns realmente lamentavam sua perda, enquanto outros apenas fingiam tristeza. Ela caminhou até lá como um espectro, vestida de preto, com um longo véu cobrindo seu rosto. No exato momento em que Ricardo começou seu discurso emocionado ao lado do caixão vazio, tudo mudou drasticamente. Júlia ergueu lentamente a cabeça, virou-se para o marido e, sem hesitação, retirou o véu. O silêncio foi imediato. O choque congelou cada pessoa presente. Dona Sônia levou a mão à boca, pálida de terror. Vanessa ficou imóvel, seu rosto empalidecendo a cada segundo. E Ricardo? Ele apenas ficou ali, paralisado, como se tivesse visto um fantasma. Olá, Ricardo, disse Júlia, sua voz carregada de frieza e desprezo enquanto encarava o marido. Ele parecia ter visto um fantasma. Não esperava me ver assim, não é? Continuou ela. Pensou que eu estivesse morta? Que vocês finalmente tinham se livrado de mim? O silêncio que se seguiu foi intenso. Os olhares dos convidados estavam cheios de choque e confusão. Muitos começaram a murmurar, tentando entender o que estava acontecendo. Dona Sônia, Vanessa e Ricardo trocaram olhares aflitos. O horror estampado em seus rostos era inconfundível. Como isso é possível? Ricardo murmurou, sua voz rouca de pavor. Júlia cerrou os punhos, sua fúria finalmente vindo à tona. Eu que deveria fazer essa pergunta, gritou, seus olhos brilhando de indignação. Como você pôde fazer isso comigo, Ricardo? Como teve coragem? Ela então virou-se para Vanessa, que agora tentava se esconder atrás de Ricardo, como se aquilo pudesse protegê-la. E você, Vanessa, minha melhor amiga? Você era como uma irmã para mim. A mulher não conseguiu dizer uma única palavra. Seus olhos percorriam o cemitério, buscando desesperadamente uma rota de fuga, mas não havia para onde correr. Júlia respirou fundo e então se voltou para todos os presentes. Acho que há muita coisa que precisa ser dita, declarou, sua voz ecoando com firmeza. Mas não apenas para essas pessoas aqui. Acho que há alguém mais que precisa ouvir essa história. Foi então que a tensão se transformou em pânico. Ricardo, Vanessa e Dona Sônia começaram a olhar ao redor, o medo estampado em seus rostos. Eles perceberam, tarde demais, que haviam sido encurralados. O cemitério, estrategicamente afastado da cidade, havia sido discretamente cercado por policiais à paisana. Não havia escapatória. Ricardo e Vanessa trocaram olhares desesperados, mas sabiam que não havia mais nada que pudessem fazer. Eles haviam perdido. Ricardo, Vanessa e Dona Sônia tentaram negar tudo, mas no primeiro interrogatório acabaram se traindo e entregando um ao outro. Já Igor, por ter cooperado com a investigação e ajudado a revelar toda a trama, recebeu apenas uma pena reduzida, cumprindo liberdade condicional. Após tudo o que aconteceu, Júlia tomou uma decisão: deixar a cidade para trás e recomeçar sua vida no interior, onde já era esperada com ansiedade por Nicolau, Miguel e Antônio. E é claro, por Paulo. Mas não foram apenas eles que a receberam com alegria. Quando ela se aproximou da entrada da floresta, Cinza, o pequeno lobo, surgiu correndo e deu uma patada no pneu do carro, como se estivesse anunciando sua chegada. Júlia sorriu, sentindo uma onda de gratidão. Ela agradeceu mentalmente ao destino por ter colocado em seu caminho pessoas tão boas. Meses depois,
Júlia e Paulo se casaram. E finalmente, ela encontrou a verdadeira felicidade. Muito obrigado por acompanhar a história até o fim. Se você gostou, não esqueça de deixar seu apoio clicando no botão de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, significa muito. Um grande abraço e nos vemos na próxima história.